De hoje, aí está um guerreiro chamado Eleazar. Eu estava pensando e, sinceramente, eu até me surpreendi. Eu cheguei à conclusão de que já faz algum tempo que eu não prego, não trago a palavra baseada, fundamentada em histórias de guerra, em histórias de luta. Mas deixe-me lhe dizer, se eu não o fiz, não é em reverência a esta agenda dessa sociedade contemporânea, que não consegue enxergar nessas histórias a mão preciosa de Deus. Não, de forma alguma, de forma alguma. Aliás, eu chamo isso às vezes até de síndrome marcionita. E eu vou explicar o que é que eu quero dizer com isso. Marcião foi um dos hereges dos primeiros séculos da igreja. E o interessante é que, primeiro, ele concebeu todas as suas ideias. Ele primeiro construiu a sua teologia. E depois começou a construir um livro sagrado que justificasse os seus pensamentos. Ele, por exemplo, não admitia que o Deus do Antigo Testamento fosse o pai de Jesus. Aí o que é que ele fez? Retirou do Novo Testamento todas as vezes que Jesus falava do Deus do Antigo Testamento como seu pai. Sabe isso? Que a gente começa a construir uma espiritualidade baseada muito mais naquilo que a gente pensa do que em qualquer outra coisa. Pois bem, aqui estou para falar-lhes sobre um guerreiro chamado Eleazar. Esse texto que aí está, 2 Samuel capítulo 23, ele na verdade é dedicado praticamente a isso. Se você estiver com a Bíblia aberta, vai perceber que no versículo de número 8, são apresentados os chamados 37 poderosos de Davi. Do exército de Davi, estimado aqui em torno de 400 homens, 37 deles se destacavam. E desses 37, 3. O primeiro aqui a fazer referência, isso no versículo de número 8, diz o texto sagrado assim: Josebe-Basebete. Se você for observar, há um outro, o terceiro, no versículo de número 11, que se chama Samá. Mas o nosso personagem é o segundo citado. E agora sim, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 9. Vou ler apenas os versos 9 e 10, e assim está escrito. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita Dodô. Me desculpe a irreverência, mas quando eu escuto esse nome, eu penso que ele é baiano, sabia? Eu penso que ele é baiano. Filho do Aoita Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros. E esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus, até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Provavelmente você já ouviu essa frase, não? O que não me mata, me torna mais forte. Dizem que esta frase teria sido dita por Nietzsche, mas muitos questionam, acham que jamais este homem proferiria uma palavra como essa, que parece mais autoajuda. Mas insistem em dizer que essas talvez tenham sido uma das últimas palavras dele, antes de conhecer a morte. Mas eu já ouvi isso de uma outra forma. Eu me recordo que uma vez, viajando com o pastor Valdemiro Timichak, ele olhou para mim e disse: Roberto, tem uma coisa que eu tenho aprendido. Os irmãos lembram dele? O fato dele ter tido câncer, ter retirado o estômago, viveu muito intensamente a vida, mas por um fio. Aliás, ele disse mais ou menos assim: Roberto, esse povo que chega perto da morte e retorna, cuida deles, viu? Porque ele dizia assim, gente assim, que experimentou o risco da morte, que experimentou a dor e o sofrimento, que chegou ao fim do desespero, mas se levantou, essa gente não tem mais medo de viver. Essa gente é capaz de enfrentar tudo e qualquer coisa. E eu acho que aquele homem tinha razão. E querem saber, eu estou lendo a história de Eleazar, mas ele de alguma forma é citado em outro momento das Escrituras, ainda que não pelo seu próprio nome. Ele faz parte do grupo dos 400.
daqueles homens que se reuniram a Davi e acabaram fazendo da caverna de Adulão o seu refúgio. E só para você ter uma ideia, se ele fazia parte deste grupo, veja como o grupo é descrito em 1 Samuel capítulo 22, versículo de número 2, a Bíblia vai dizer, estes que ali estavam, os que se achavam, primeiro em aperto, depois todos os endividados, não estou chamando, pode ficar sentado, viu? E todos os amargurados. Então notem, se ele fazia parte deste grupo de homens em aperto, endividado e amargurado, a pergunta é, como é que uma criatura dessa se transforma em um valente, em um guerreiro? É por isso que eu volto a dizer-lhes, valentes não nascem valentes, e às vezes se tornam valentes, se tornam corajosos e guerreiros em função das dificuldades. E aqui, deixe-me evocar ou trazer à sua memória um trecho de uma palavra de Cora Coralina. Ela diz assim: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Agora deixa eu falar com você. Você que abriu esses dias, sabe, o resultado de um exame, e era exatamente aquilo que você tinha pedido a Deus, por favor, Senhor, livra-me de um resultado dessa natureza. Eu quero lhe dizer que hoje você tem a possibilidade de decidir, de tomar uma decisão. Ou você vai se entregar à enfermidade, ou vai lutar pela vida. Eu não sei se você, durante esses últimos dias, viveu uma crise em sua relação conjugal, e agora não sabe mais o que fazer. Eu vou lhe dizer, você precisa tomar uma decisão. Se você vai lutar pelo seu casamento, ou se você vai desistir disso. Um filho, pois bem, você precisa tomar uma decisão. Trabalho, deixa eu lhe dizer, você precisa tomar uma decisão. E é nesta hora, sabe, irmãos, que a gente precisa ter a coragem de tomar decisões. E aqui, preste atenção, eu não estou perguntando se você tem gente lhe apoiando. Eu não estou lhe perguntando se tem gente ao seu lado. Eu não estou lhe perguntando se você recebeu mensagens de conforto. Eu não sei se alguém se levantou para dizer, olha, se precisar de mim, eu estou aqui. Eu não sei se alguém passou um pix para você, sabe, dizendo, olha, pode contar comigo, essa é só uma parcela das 10 que eu vou transferir para você. Tem gente dizendo, eu recebo. Daqui eu pude perceber. Aqui eu pude receber. Eu vou insistir, sabem? Essa história me mostra que com Deus, você não luta sozinho. Eu me lembro de um amigo que eu tinha, que ele dizendo, olha, eu e Deus, nós já somos maioria. Eu acho que ele estava certo. Porque na história deste homem, o que me surpreende, irmãos, é que, vejam o versículo 9, na sua segunda parte, e a primeira parte do versículo 10. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus. Deixa eu só lhe dizer, eu não sei se você recorda, provavelmente não. Eles estavam num lugar chamado Pas-Damim. Pas-Damim fazia parte do território de Israel. Na verdade, era inclusive um campo de cevada. E o que aconteceu foi que os filisteus desejaram aquela propriedade, aquela área. E o que fizeram? Invadiram. Quando esse homem se levanta para lutar, ele está lutando por aquilo que Deus deu ao seu povo. Esses homens do exército de Israel que recuaram, eles estão desistindo de lutar pela terra que Deus havia dado a cada um deles. Ele não está defendendo qualquer outra coisa, ele está defendendo aquilo que ele recebeu das mãos do Senhor. E sinceramente, se você estivesse lá, se fosse um amigo, você ia gritar, sai daí, Eleazar, todos saíram, você está sozinho, você é um louco, não está vendo que você vai perder esta batalha? É impossível que um homem sozinho possa enfrentar um exército, saia daí, você é louco. Mas eu quero lhe dizer que às vezes a coragem beira a loucura. Eu fico impressionado com gente que decide lutar, mas reconhece que não tem força, não tem dinheiro,
não conhece ninguém, não tem uma boa equipe de advogados, sabe? Não tem ninguém na cidade de Maceió. Estou aqui sozinho, estou aqui sozinha. Mas tomou a decisão de lutar. Sabem, gente, a história desse homem é para mim tão impressionante, porque às vezes eu fico pensando, onde foi que ele aprendeu isso? Na minha cabeça veio uma possibilidade. É possível que Davi tenha servido de inspiração na vida de Eleazar. Isso é coisa da minha cabeça, viu? Por favor. Eu já disse a vocês que quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a viajar. Parece que eu estou lá no campo da batalha. E quando eu penso, eu estou lá do lado do Eleazar. Eu estou lá do lado dele, dizendo, vamos Eleazar, estou com você. Sabe? Mas eu comecei a pensar que naquele momento, eu não sei se você se recorda, que o filisteu, o gigante filisteu se levantou e desafiou todo o exército de Israel. Um jovem resolveu enfrentá-lo sozinho. E se você não se recorda, deixa eu lhe mostrar. Em 1 Samuel 17, 24, a Bíblia diz assim, que quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Quem ficou? Davi. Eu às vezes fico pensando que Eleazar trouxe ao seu coração aquela imagem de um garoto enfrentando um gigante filisteu e pensando consigo, olha, o mesmo Deus que deu vitória àquele Davi, ainda tão jovem, vai estar comigo e eu vou vencer, e eu vou lutar. Eu me lembro que ao longo desse tempo em que estudava esse texto, eu me deparei com um sermão de Spurgeon. E no seu sermão, Spurgeon, ele diz assim que talvez esse texto nos mostre um pouco do que é a responsabilidade pessoal. E ele sugere que por trás da atitude de Eleazar, quem sabe está alguém dizendo a mim e a você, não importa se ninguém está fazendo. Se Deus tem tocado o seu coração, você entende isso como missão sua, como responsabilidade sua. Em frente. Não importa se todos, a uma só voz, estão a dizer que isso não tem problema, mas se a palavra que está abrigada no seu coração, lhe está orientando no sentido contrário, ainda que todos abandonem o campo de batalha, levante-se e lute por aquilo que o Senhor tem lhe dado, por aquilo que o Senhor tem lhe concedido. E aqui, deixe-me lhe falar, às vezes é preciso coragem, não é, irmãos? Os mais antigos talvez se lembrem que teve uma novela, olha que coisa, irmãos, Irmãos Coragem. Lembram-se? Tinha um diamante, lembram da história do diamante? Tarcísio Meira era um menino, não era, gente? Tarcísio Meira era um menino naquela novela. Mas eu me lembro, irmão, é preciso coragem. E a canção continuava, mas deixa eu voltar para cá. Pensando em coragem, eu ouvi uma fábula que eu queria ler para você. É a fábula de um rato. Diz uma antiga fábula que um rato vivia angustiado com medo do gato. Um mágico teve pena dele e o transformou em gato. Mas aí ele ficou com medo do cão. Por isso o mágico o transformou em cão. Então ele começou a temer a pantera. E o mágico transformou ele em pantera. Foi quando ele se encheu de medo do caçador. A essas alturas, o mágico desistiu e transformou-o em rato novamente e disse: nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem a alma e a coragem de um rato. Ratos não se tornam, irmãos, guerreiros. Ratos não se transformam em guerreiros. E eu vim aqui lhe dizer que ainda que um exército, é o que está escrito no livro dos Salmos, acampe contra mim, lembram-se disso? Eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. Ainda que me faltem forças, ainda que eu não saiba como fazer, ainda que eu não tenha recursos, eu vim aqui esta noite para lhe dizer, sabem o que significa o nome Eleazar? O Senhor é o meu ajudador. O Senhor é quem me ajuda. Eu queria tanto que entendêssemos isso, definitivamente entendêssemos isso.
Mas me permita ainda lhe dizer uma outra coisa, sabe? Porque eu não quero vender ilusão, eu não quero aqui descortinar para vocês uma realidade que não existe. Algumas batalhas irão durar muito mais do que você deseja. Quem aqui ainda não aprendeu isso? Quem aqui ainda não teve que renovar e botar a mão na cabeça e dizer: meu Deus, de novo, não é possível. De novo, não é possível. Você me prometeu de novo. Não é possível que isso tenha acontecido mais uma vez. Eu vou insistir com aquilo que estou a lhe dizer. Algumas batalhas, sim, vão durar muito mais. É por isso que não basta ser corajoso. É preciso também ser perseverante. Eu tenho encontrado tanta gente corajosa, meu Deus, esqueceu que são 10 rounds, 12 rounds, que a luta não acabou, que a batalha não acabou somente por conta daquilo, sabe? Que desiste. Eu estou a lhe dizer estas coisas, sabe? Até inspirado por uma frase do Brecht, que ele diz o seguinte: há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam por toda a vida, e esses são indispensáveis. Onde é que você se encaixa? Onde é que você se encaixa? Recentemente alguém disse-me que vai precisar ficar tomando uma medicação pelo resto de sua vida, mas disse num tom fúnebre, irmãos. Eu disse: dê glória a Deus. Dê glória a Deus, porque existe uma medicação. E aprenda a conviver com isso. Você vai um dia descobrir que aqueles comprimidos vão fazer parte da sua vida. E agora tem tanta coisa bonitinha, né, irmãos? Você bota os comprimidos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, manhã e noite. Manhã e noite, manhã e noite. Aprende a conviver com isso. Vai desistir de viver porque vai precisar tomar uma medicação de uso contínuo. Ainda mais de uso contínuo, que às vezes a gente consegue com o governo, né, irmãos? Que a gente não precisa nem pagar. Ora! Por que você vai desistir? Por quê? Porque o tratamento ainda vai durar por mais tempo? Quanto tempo Deus tem de sua vida para cuidar de sua alma? Para cuidar do seu coração? Para cuidar de sua família? Tem prazo? Você quer conversar com Deus e dizer: olha, Senhor, tudo bem, mas o Senhor tem até o final do ano para resolver. Posso lhe dizer uma coisa? É melhor não dizer. É melhor eu não dizer. Mas deixe-me voltar ao texto, apenas lembrando: não se aparte daquelas que são as suas armas para enfrentar o problema. Aconteceu algo curioso no meio da batalha. Versículo 10, na sua primeira parte, vai dizer assim: que Eleazar feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Aí você está me perguntando: ei, pastor, como é que pode ter acontecido algo assim? Lembra do sermão do Spurgeon? Spurgeon, ele fala que tinha conhecido um marinheiro que numa batalha, durante a luta, ele com muita força segurou o sabre, que quando terminou a luta, a mão dele não conseguia abrir. Flávio Josefo, historiador, ele cria uma história em torno disso. O historiador judeu, ele diz que o sangue que escorria, sabe, na arma, na espada daquele homem, de alguma forma deve ter ressecado, e quem sabe em meio às suas feridas, e de repente ele não conseguia mais largar a espada. Mas há outros que dizem: olha, está escrito ali, ficou dormente, pronto. Aí alguns dizem: isso é bastante para imaginar aquela mão que o camarada não consegue mais abrir os dedos. Aí o que acontece é um mistério: a arma, a espada e o guerreiro se transformam em um só. Em um só. Eu não solto mais a minha espada. Eu não vou andar por essa vida como se eu estivesse num parque de diversões. Isso aqui não é um parque de diversões, viu? Isso aqui é um lugar de batalha. E eu tenho percebido que muitos de nós acabam sendo derrotados, especialmente porque larga aquelas armas que o Senhor tem colocado à minha disposição e à sua disposição. Por favor, não despreze um joelho dobrado.
é sua arma. Por favor, não despreze a palavra que o Senhor tem lhe concedido. Isso aqui é sua arma. Não despreze a comunhão com a congregação dos santos. Isso é sua arma. Quantas vezes a gente entra aqui, irmãos, coração assim, sai com o coração tão cheio. As canções, a celebração, a palavra, tudo vai enchendo a minha alma, a sua alma. Quantas vezes isso tem acontecido com você? Mas aqui deixe-me lhe dizer, tem uma outra palavra para mim chave. Se lá atrás a palavra foi coragem, agora é a palavra repartir. Acontece algo curioso nessa história, e eu não sei como você reagiria, viu? O Eleazar vence o exército filisteu, luta até o fim. Quando termina a batalha, eu vou ler o que aconteceu, viu? O exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Teve gente que já disse, agora está fácil, não é? Não tem mais nenhum filisteu para lutar, estão agora pegando os despojos, tudo que ficou. O que você faria? Provavelmente alguém ia dizer assim, deixa aí. Você não lutou com ninguém, você não fez nada e agora quer os despojos para você? Sabe a quem isso pertence? Pertence a quem? A mim, porque fui eu quem lutei. Vou lhe dizer que o que aparece de gente depois que a obra foi concluída, depois que o problema foi sanado, depois... Eu estou criando alguma história fictícia ou o irmão já teve experiências com isso também? Sabe aquela criatura que aparece depois e ainda tira foto? Ainda tira foto, é impressionante, ainda tira foto, ainda sai na foto. E faz questão de ficar aonde? É atrás na foto? Não, é na primeira fila. O que acontece é que aquele exército agora, ele retorna e começa a recolher o que havia acontecido. E não há registro de qualquer resistência da parte de Eleazar. Aquele homem não se sente o dono daquela vitória. Ele não se sente responsável por tudo quanto estava ali acontecendo. E pode até parecer que eu me enganei, mas não me enganei não. É o mesmo slide que eu fiz da outra vez. É possível que Davi também tenha servido de inspiração na vida de Eleazar nesta hora. Por quê? Porque houve uma batalha contra os amalequitas, e diz o texto sagrado que Davi saiu para lutar. Saiu para lutar. Agora, uma parte dos seus homens, uma parte ficou guardando, protegendo a bagagem. Os homens de Davi voltam vitoriosos, conseguem trazer de volta tudo que havia sido levado, inclusive conseguiram saquear os amalequitas. E os soldados, quando retornam, ficam preocupados, porque eles começam a repartir com os que não entraram na guerra. Davi diz assim, em 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 24: a parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Eu não sei se meu coração, se o seu coração consegue imaginar algo assim. Você simplesmente repartir. E sabe, e sem peso, sem lançar em rosto, sabe? Quando eu mais precisei de você. Eu tenho aprendido que talvez essa seja uma das marcas mais nítidas da gratidão verdadeira. É quando aquele que foi abençoado reparte as bênçãos que recebeu de Deus. Eu olho para aquela criatura e disse, ali está um homem profundamente agradecido. Você não é proprietário das bênçãos que o Senhor tem lhe concedido. E se você quer uma razão por que Deus lhe abençoou, talvez seja exatamente para isso, para que aqueles que ficaram tomando conta da bagagem recebam a mesma parte que você. Isso é muito complicado, eu reconheço, mas repartir aquilo que temos recebido da parte de Deus é algo tão belo, irmãos. Mas me permitam caminhar para o fim apenas para lhe dizer o seguinte: olha, lutar é sua decisão. Entendeu isso? Vou repetir.
Se a pessoa que está ao seu lado está dormindo, diga: olha, escuta isso aqui que o pastor pediu. Lutar é sua decisão. É você quem vai ter que tomar essa decisão. E tem coisas que as pessoas, por mais que lhe amem, não vão poder fazer por você. Não adianta. Eu não posso, seus pais não podem, seus filhos não podem, médicos não podem. É você quem vai ter que fazer. A decisão é sua. Lutar ou não lutar. Mas a vitória, irmãos, é obra de Deus. É obra de Deus. E isso para mim fica tão claro no texto. Porque essa história, no versículo 10, vai dizer assim: e o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. Eu gosto porque o texto sagrado não diz que foi o Eleazar que conquistou uma grande vitória. E querem saber, não foi ele mesmo. Não foi ele mesmo. Não será você. Não foi você. Foi a misericórdia, a graça, o poder eterno do Deus a quem servimos, irmãos. É por isso que eu volto a dizer, decida o que é que você vai fazer da sua vida. Mas acredite, que o resultado dessa história já está escrito pelas mãos do nosso Senhor. Já estão escritos. Eu quero desafiar você neste momento, sabem, a lutar pelo paz da mim que o Senhor tem lhe dado, por aquilo que o Senhor tem já derramado sobre a sua vida, sabe, enfrentar situações. E eu volto a dizer, o fato de você estar lutando sem apoio, sem ajuda, isso não faz de você um derrotado, não faz. Há certas batalhas que Deus vai colocar você sozinho, absolutamente sozinho. Você vai entrar numa cova de leões sozinho, apesar de ter amigos naquele lugar, vai entrar sozinho, mas Deus vai estar ali com você. Você vai lá para o Getsemane para orar, chama 3 amigos, os 3 vão dormir. Sabem por quê? Porque Deus quer falar somente com você, e é com você que Ele precisa acertar. E você vai passar por aquilo ali, sozinho, mas coberto pela graça de Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos e converse com Deus.